E se a história dos maiores predadores da Europa, aquela que a gente achava que já conhecia, estivesse prestes a ser reescrita, e tudo por causa de alguns ossos encontrados numa praia? Pois é, em 2022, uma descoberta incrível começou a revelar a existência de um novo e colossal dinossauro. Então vamos lá, a história toda começa aqui. E não foi numa daquelas escavações de filme, com uma equipe enorme, tudo planejado. Não. Começou de um jeito bem mais simples, com pedaços de ossos soltos, achados na areia da praia. Cada fragmento era uma pequena pista, mas que apontava para um animal de um tamanho monumental. Um que ninguém, mas ninguém mesmo, esperava encontrar ali. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos seguir os passos dessa descoberta como se fosse uma investigação policial, ou melhor, paleontológica. Vamos juntar as peças, analisar as provas e entender o que esses ossos realmente nos contam sobre esse gigante perdido no tempo. Nossa aventura começa na ilha de Wight, lá no Reino Unido. Um lugar que, olha, já é super famoso por causa dos fósseis que aparecem por lá, mas que, pelo visto, ainda guardava um segredo de proporções, bem, gigantescas. E o mérito todo, olha que legal, é de colecionadores de fósseis locais. Ao longo de meses, o Nick Chase, o Mark Penn e o Jeremy Lockwood foram encontrando esses ossos na praia. Eles não eram uma grande equipe de universidade, nada disso. Eram entusiastas que, com um olhar treinado, sacaram na hora que estavam diante de algo muito, mas muito especial. E é aqui que a história começa a ficar com cara de filme de mistério. Sabe por quê? Porque o lugar exato onde os ossos apareceram simplesmente não era onde os cientistas esperariam achar um tesouro desses. Foi uma descoberta no lugar errado, o que deixa tudo ainda mais intrigante. Pra gente entender, a ilha de Wight é tipo a Meca dos caçadores de dinossauros. As rochas de lá são do período Cretáceo, o auge da Era dos Dinos. A ilha é basicamente um bolo de camadas geológicas e cada camada dessas conta um capítulo diferente da história da Terra. Agora, se liga nesse contraste que é o pulo do gato. Quase todos os dinossauros da ilha vêm de uma camada chamada Formação Wessex, que é tipo um shopping de fósseis, sabe? Tá lotado. Já a camada que fica logo acima, a Formação Vectis, é quase um deserto. Achar um fóssil de dinossauro ali é extremamente raro. E adivinha onde o nosso gigante foi encontrado? Exatamente, na Formação Vectis, no tal lugar errado. E é por isso que essa descoberta é tão bombástica. Ela não é só rara, ela força a gente a repensar o ecossistema daquela época. Talvez fosse tudo bem mais complexo do que a gente imaginava. Beleza, já entendemos o mistério do local. Agora vamos dar uma olhada nas provas do crime, né? Os próprios ossos. O que será que eles têm para nos contar? O que os pesquisadores conseguiram juntar foram partes cruciais do esqueleto, basicamente peças da coluna e da estrutura do bicho. Vértebras das costas, do quadril, do rabo. O mais importante é que a análise confirmou: todos esses ossos, mesmo espalhados, eram de um único e mesmo animal. Um animal colossal. E olha aí as estrelas do nosso show. Dá uma olhada no tamanho disso e repara em como estão desgastados. Cada um é uma pecinha de um quebra-cabeça de 125 milhões de anos. E só de bater o olho, a primeira grande dica já era óbvia. Esse bicho era enorme. E a avaliação científica, tirada direto do estudo, não deixou nenhuma dúvida. As dimensões dos ossos eram parecidas com as do famoso espinossauro e maiores do que qualquer outro dinossauro carnívoro, ou terópode, no jargão científico, já encontrado na Europa. O recado era claro: estávamos olhando para um novo recordista. E agora, um detalhe que parece saída de um episódio de CSI Paleontologia. Os cientistas acharam uns tubinhos minúsculos e curvos nos ossos. E a conclusão é fantástica. Provavelmente são marcas de larvas de besouros que fizeram um banquete na carcaça do dinossauro antes dela ser soterrada. É uma janelinha para o passado, né? Ok, com base nos ossos, os cientistas conseguiram identificar a família desse gigante. E olha, que família! Ele fazia parte de um dos grupos mais espetaculares de dinossauros predadores que já existiram. Ele era um espinosaurídeo. Para quem não liga o nome à pessoa, essa é a família do famoso espinossauro. Eram dinos carnívoros conhecidos pelo tamanho absurdo, pelos crânios compridos que lembram os de crocodilos e por um estilo de vida que misturava terra e água. Eram predadores de dois mundos.
E só pra gente ter um contexto, outros espinossaurídeos famosos já tinham sido achados no Reino Unido, como Baryonyx. Só que todos eles vieram de camadas de rocha mais antigas. Esse novo gigante, apelidado de espinossaurídeo da rocha branca, é o primeiro da família encontrado na formação Vectis e também o mais jovem, geologicamente falando. Isso torna uma peça-chave única para entender a evolução desse grupo. Então, vamos juntar todas as pistas. Tamanho impressionante, uma família de predadores de elite, uma localização totalmente inesperada. O que a gente pode concluir sobre essa criatura? Será que estamos diante do predador alfa da Europa, o verdadeiro chefão do continente? A conclusão do estudo é bem clara. Sim, se trata de um novo espinossaurídeo gigante. Mas tem um porém. Como os ossos são muito fragmentados, ainda não tem material suficiente para dar um nome científico formal para ele. Por enquanto, ele continua sendo o nosso gigante anônimo. Mas anônimo não quer dizer pequeno. A estimativa é que ele passava fácil dos 10 metros de comprimento. Para ter uma ideia, isso é maior que um ônibus de 2 andares. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores, se não o maior, predador que já caminhou pelo continente europeu. Tá, mas e daí? Por que isso importa tanto? Porque essa descoberta reforça uma ideia que vem ganhando cada vez mais força. A Europa não era só um coadjuvante na história dos dinossauros. Pelo contrário, foi um palco central, um berço para a origem e para a evolução de predadores incríveis como os espinossaurídeos. A história deles está cravada ali. Só que essa história está longe de acabar. A maior parte do esqueleto ainda está por aí, desaparecida. Talvez perdida no mar, talvez ainda enterrada na rocha. Se mais ossos aparecerem, a gente pode finalmente descobrir sua aparência real, seu tamanho exato e, quem sabe, dar um nome oficial para essa lenda. E isso tudo deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se um predador desse tamanho conseguiu ficar escondido por tanto tempo, numa área que é super estudada, que outros segredos colossais ainda estão enterrados sob os nossos pés, só esperando o momento certo para despertar?